Mas assim, ela atacou o Savério Orlandi, sem citar o nome do Savério Orlandi, dizendo o seguinte, e aqui eu vou dar um ponto de vista meu, tá certo? A Leila faz um brilhante mandato como presidente. Não está em discussão o mandato da Leila como presidente. O que ela disse foi o seguinte, o candidato da oposição, que o Palmeiras tem que evitar que voltem aos cargos diretivos gente que passou por lá e que não foi bem sucedido. Veja o caso do meu adversário, né, o Savério Orlandi, que é candidato à presidência. Ele participou de mandatos lá atrás que só empurraram para o rebaixamento de 2012. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu e isso demonstra absoluto desconhecimento da história política do clube. Então eu vou contar um pouquinho dessa história. O Afonso Della Mônica, presidente em 2007, fez um acordo com um grupo político do Palmeiras que se chamava Muda Palmeiras. Com isso, o futebol passou a ser dirigido pelo Gilberto Tipulo, que tinha como seu diretor de futebol o Savério Orlandi. O Savério Orlandi foi diretor de futebol campeão paulista de 2008 e emendou com a gestão Luiz Gonzaga Beluso. A gestão Luiz Gonzaga Beluso durou 1 ano e meio. O Beluso se afastou por um problema cardíaco. E quando o Beluso se afasta, acaba aquela direção. Não tem mais Savério Orlandi. Aí vem Salvador Hugo Palaia como presidente, que coloca o Vladimir Pescarmona como diretor de futebol. Vladimir Pescarmona, que hoje é apoiador da Leila Pereira. Então, o diretor de futebol depois do Savério Orlandi foi o Pescarmona. Aí veio a eleição para presidente do Palmeiras, quando o Paulo Nobre concorre pela primeira vez e perde. Aí vem Arnaldo Tironi. E foram mais 2 anos. Então, veja, são 3 anos de distância entre o Savério Orlandi e o rebaixamento. Então, tem uma informação errada que não deve ser passada da maneira errada. O Savério Orlandi não vai ganhar a eleição do Palmeiras. A Leila Pereira vai ganhar a eleição do Palmeiras. O que a oposição está propondo é um debate sobre o clube, sabendo que dificilmente vai ganhar a eleição. Agora, um debate sobre o clube propõe falar verdade sobre o clube. A Leila pode absolutamente desconhecer a história, mas não foi o Savério Orlandi quem empurrou para o rebaixamento. Houve 2 mandatos de presidente entre Savério Orlandi e o rebaixamento. Muito bom, eu vou pedir mais likes aqui, hein? Muito baixo o número de likes, a audiência está super legal aqui no chat também, só clicar aí no like que ajuda a gente. O Brasil venceu o Equador por 1-0, só placar magrinho, e amanhã tem jogo contra o Paraguai, 9h30 da noite, horário de Brasília. E o Dorival disse que está querendo uma seleção parecida com o Real Madrid. E o PVC vai explicar isso agora na prancheta. Por favor, Amanda, roda a vinheta. Dorival disse numa entrevista para o programa do Neto, para o apito final da Rede Bandeirantes, que ele pensou nas primeiras convocações em não ter um centroavante, porque ele queria manter uma estrutura tática com Rodrigo e Vinícius soltos, como no Real Madrid. Mas que aos poucos ele foi percebendo que os times dele sempre tiveram um centroavante, então agora ele está buscando um centroavante, por isso ele convocou o Pedro. O Pedro se machucou. Fato é que, contra o Paraguai, na péssima atuação da sexta-feira passada, mas na vitória por 1-0 sobre o Equador, péssima atuação, o Rodrigo foi o centroavante. Lembra que eu falei na semana passada que ia ser um losango de meio campo? Não foi. O Rodrigo fazia esse movimento de saída da área, mas ele muito mais um centroavante. Então era um 4-3-3. E faltou meio campo. O Dorival fala em privilegiar Rodrigo e Vinícius Júnior e, nesse momento, não ter um centroavante. Mas ele está à procura do modelo. Foi mais ou menos isso que ele disse. E vamos ver se esse modelo funciona no jogo de amanhã contra o Paraguai às 9h30 da noite. E se não funcionar, PVC? Tá louco? Tomara que funcione. Bate na madeira aí. Na verdade, é fórmica que eu tô batendo aqui. Ai, gente, estamos encerrando o programa de hoje. Obrigada demais a você que participou aqui, que mandou perguntas, sugestões e likes. Valeu demais. Eu fiquei tenso um momento ali. Diga. Não, só queria chamar o pessoal para ir lá para a home do UOL, que tem uma entrevista com o Fabinho Soldado, né? Muito legal, e ele fala sobre a questão
das contas do Corinthians nessa janela, fala sobre o Depay, ele que está lá, inclusive, na Holanda, embarcou ontem à tarde. A gente trocou uma ideia e eu publiquei essa matéria hoje de manhã, então tá bem legal que ele esclarece as contas do Corinthians nessa janela. Mesmo contratando 8 jogadores, com as saídas, o Corinthians ficou num sinal positivo, no fim das contas, nessa janela. Então é bastante esclarecedora para quem tem dúvidas de como o Corinthians está contratando na questão financeira. Vale muito a pena, tem as aspas todas lá da entrevista do Fabinho Soldado. Olá, muito legal, hein? Porque é uma questão que a gente está. Essa contratação do Depay trouxe muitas dúvidas, né, Hernan? Vou pedir para você dar uma palhinha aqui sobre isso, um mini spoiler, porque as contratações foram positivas, mas e depois a folha salarial, como é que vai ficar? A questão importante citar é que as saídas do Corinthians renderam ao caixa do clube, né? Aí se coloca Fausto Vera, todos os jogadores que saíram, 49 milhões de reais. 49 milhões de reais em saídas. As contratações, jogadores livres no mercado, jogadores que você teve que fazer um investimento, e contando com o André Carrillo, que é o meio atacante peruano, que já inclusive está sendo registrado na CBF para poder atuar pelo Corinthians, cerca de 30 milhões de reais. Então o Corinthians, nesse ano de 2024, desses 30 milhões que gasta para contratar jogadores livres ou não, contando o Carrillo, vai ter que pagar 9 milhões. É tudo parcela que você joga lá para frente, então desafoga um pouco o caixa do Corinthians. Aí eu questionei o Fabinho sobre o Depay. O Depay entra nessa conta e aí ele explica lá na matéria que o Depay vai ser pago com marketing, patrocínio, outras ações. Ele cita com responsabilidade, foi uma oportunidade de mercado, mas que o dinheiro sai do mesmo caixa Corinthians. Mas existem outras ações que vão pagar a vinda do Depay e que por isso que ele não coloca nessa conta. O departamento de futebol não coloca nessa conta. E o Wesley, eu gostei muito da explicação do Wesley, né, vendido para o Al Nassr. Esse dinheiro do Wesley não vai ser usado para contratar nessa janela. Não houve uso do dinheiro do Wesley para contratação nessa janela. Não conta os 30 milhões gastos. Esse dinheiro vai ser exclusivamente, segundo o Fabinho Soldado nessa matéria, esse dinheiro vai ser usado para as dívidas de janeiro, da janela de janeiro. E aí você coloca a dívida com o Cuiabá, né, do Ranieri, e a dívida do Mateuzinho com o Flamengo. Então, assim, ele explica direitinho nessa matéria, tá tudo bonitinho lá, é só que chegar lá, acessar e, claro, compartilhar. Perfeito, André. Muito obrigada aí por essas informações finais. Valeu demais, gente. Amanhã a gente volta ao vivo, 11 horas da manhã, com mais bastidores. Qual?